Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo de número 1 em diante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Pai, esta é a tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus, e que assim, meu Pai, nós possamos tomar atitudes mediante a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então eu fiz a minha leitura praticamente como eu fiz aqui agora, claro, sem o microfone. E eu reparei que 3 palavras aqui me saltaram os olhos. Na verdade, é uma palavra só, que aparece 3 vezes, pelo menos aqui na minha versão, e é exatamente isso. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente abre a Bíblia para fazer a leitura, devemos nós orar antes e falar: Senhor, fala comigo aqui nesses textos, porque o Senhor pode me dar uma direção, o Espírito Santo pode me dar uma direção, trazer algo novo, me relembrar alguma coisa. Não quero apenas que seja um texto de um capítulo aqui, mas que o Senhor fala comigo. E o que Deus faz? Ele fala, Ele te dá uma mensagem para você, uma mensagem para alguém, não sei, mas Ele fala, Ele te dá uma palavra de conhecimento. E aqui então, 3 palavras me chamaram a atenção, que é a palavra enganar. Ela apareceu 3 vezes, como enganava, engane. Então ela apareceu aqui, não é, para a gente poder meditar sobre ela. Então eu pensei: Deus, o que o Senhor quer falar nesta palavra com a gente, sobre engano? Então nós vamos meditar nisso. E aí eu trouxe algumas perguntas para facilitar, né? E pode ficar tranquilo que eu não vou levar o microfone aí, responde, né? Não, vou fazer isso não, pode ficar tranquilo. Mas nós vamos meditar. E a primeira pergunta que eu trouxe aqui para a gente buscar a resposta, que é assim que a gente estuda, quando você está lá sozinho, fazendo o seu devocional, você pode fazer um rascunho, como eu fiz aqui, né? Quem está nos ouvindo não pode ver, então eu tenho que contar um rascunho com a letra bonita, assim, igual a minha, uma folha A4, eu viro ela, vou escrevendo, a hora que eu termino é uma pregação. Então é um dom que Deus me deu, por isso que eu escrevi os livros, né? Que rapidamente eu consigo transformar algumas coisas em muito texto. Então, a primeira pergunta é: quem é o especialista em enganar? Quem é o especialista, estudou, fez PhD lá em enganar? As respostas estão aqui em Apocalipse 20. Olha o versículo de número 2, Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que
mas não engane. Então, quem que é o especialista em enganar? O diabo. Satanás, ele é o especialista em pegar mentira para você. Ele é o especialista em lançar proposta que não existe. Ele é o especialista em tentar desviar as pessoas do caminho certo. Provérbios já diz que há caminhos que parece ser caminhos bons, caminhos de Deus, mas ao cabo, ao final, são caminhos que levam à morte. Então o diabo, ele é o especialista em trazer o quê? O engano, o embaraço, a confusão. Parece, é bem parecido, porque se ele traz alguma coisa para a minha vida e para a sua vida totalmente tenebroso, é claro que a gente vai ver, não, isso é treva, eu estou fora. Mas quando traz algo que parece, é semelhante, aí fica mais fácil, se a pessoa não estiver vigiando, de cair naquilo como se fosse algo bom, algo de Deus. Então o versículo 2 já trouxe para a gente que é ele que engana. No versículo 7, da mesma maneira, vai trazer para a gente a resposta para essa pergunta: quem é o especialista em enganar? Olha o versículo 7. E acabando-se, o Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar. Então o papel dele é bem definido. Quando a gente define qual é o nosso papel na obra, no Senhor, na família e parte na missão, a gente encontra, claro, o alvo, o objetivo. Satanás, diabo, é assim também. Ele sabe qual é a missão dele: tirar os crentes do caminho, tirar as pessoas que irão se converter do caminho de pessoas que levarão elas a Cristo, tirar pessoas do altar, tirar pessoas do ministério, tirar pessoas do projeto de Deus, seja ele profissional, familiar, tirar pessoas daquilo que Deus plantou para essas pessoas. Ele é o especialista. No versículo 10 também traz a mesma resposta, fala: e o diabo que os enganava. Então ele é o especialista em enganar. A palavra engano, no dicionário bíblico que traz aqui a minha Bíblia, lá no finalzinho, fui lá consultar. A gente também tem o Google, né? Mas a gente pode ir no dicionário da Bíblia, a Bíblia que tem o dicionário, é bacana, te ajuda a meditar ali naquele devocional diário. A palavra engano também significa armadilha. Então podemos dizer que o diabo, ele é especialista em armar, em criar armadilhas para que a gente caia. Eu morei na roça muito tempo, embora não pareça, porque eu não sei quase nada da roça, mas eu morei lá. E não aprendi, não, mas vi pessoas fazendo, às vezes eu pedi até para fazer para mim, que é a urupuca, né? Armava ela ali para pegar uma rolinha, uma juriti. Então, às vezes, debaixo do pé de laranja, onde ela ia, colocávamos lá, e ali colocávamos um alimento, algo que ela, milho, alguma coisa, e ela ia lá, de repente ela pisava lá na armadilha, pá, ficava presa ali dentro, a gente ia lá, pegava ela. Alguns comem, né? Juriti, a pombinha, que é a rolinha lá. Às vezes a gente soltava, era só uma brincadeira, mas, enfim, a armadilha. O que o diabo faz? Ele é mestre em armar, em montar uma situação para a gente cair nela. E parece ser um caminho bom, mas às vezes não é caminho bom, não é caminho de Deus. Então, como o diabo arma para cima de nós? Como ele arma para cima dos crentes? É uma outra pergunta. A primeira: quem é o especialista em enganar? Está aqui a resposta na Bíblia. Agora, como o diabo arma? Como é que ele planeja? Porque ele não pode fazer nada contra Deus. Nós sabemos, Ezequiel fala isso para a gente, que Lúcifer, ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Agora ele não pode fazer nada, ele não pode voltar para lá. Nós lemos ali, é o lago de enxofre que está reservado para ele, a sua corja. Ele não pode fazer nada contra Deus, mas se ele fizer contra mim, se ele fizer contra você, que é projeto de Deus, então ele está mexendo com Deus. E ele está solto até então. Então, como que ele faz para nos enganar, para armar? Aí nós vamos ler lá em 1 Timóteo 3,7. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo 3,7. Então, se a gente estuda sobre um assunto, a tendência é a gente ficar especialista naquele assunto. Vigiar mais, por exemplo, saber que a coisa existe, abrir nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para cada dia a gente errar e não cair em nenhuma armadilha. Porque muitas são elas, toda hora, todo instante. A gente recebe de vários canais. E aqui em 1 Timóteo 3, o versículo 7,
Paulo ele está orientando o jovem pastor Timóteo como é que ele ia lidar com as pessoas ali na igreja, no ministério. Então agora ele fala: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, como que ele arma? Ele cria laços. Se a gente cair num laço, nossa perna vai ficar travada, né? Talvez nós vamos virar até de cabeça para baixo. Se aquele laço estiver lá numa árvore, numa situação, nós vamos ficar parados, travados. Talvez aquele laço vai matar a pessoa, vai ficar ali até o final. E infelizmente não vai chegar ninguém lá, ou vai passar muito aperto. Então o que ele faz? Ele cria laço. Aí Paulo, que já é muito mais experiente do que o filho dele na fé, Timóteo, falou assim: olha, cuidado com o laço do diabo. Cuidado, porque ele vai armar. Você é novo, você está aí na obra, tantas situações, ainda solteiro, sei lá o que pode acontecer aí, entra uma mulher doida aí dentro da igreja, conquista seu coração, não é de Deus para você. Cuidado com o laço. Então ele estava orientando Timóteo aqui, dizendo: olha, o diabo existe, ele não é mais poderoso do que Deus, mas ele arma, especialista, estudou para isso, ele arma, não é, laços para pegar as pessoas. Mas ele também falou aqui para Timóteo: olha, convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que o diabo não afronte. Então, quando a gente tem bom testemunho, ou seja, não está pecando, nós não estamos com brecha para o diabo agir. Porque se eu estou com as brechas, as aberturas fechadas, não tem como ele agir. E aqui ele age afrontando a pessoa. Ele age afrontando, dizendo para ela: olha, você está na presença de Deus, mas faz isso, eu vi você fazendo lá, porque você não tem um bom testemunho. Então ele está dizendo que o diabo está ao nosso derredor. A palavra de Deus diz isso. Pedro trata. E o que ele quer, enquanto ele está solto, porque bonito foi ter lido lá em Apocalipse, que ele vai ser preso eternamente. Não foi ainda. Então ele está solto, ele não brinca, não está brincando. Então ele cria laço, ele arma, ou ele pega no mau testemunho para afrontar aquela pessoa, espremer aquela pessoa, colocar aquela pessoa contra a parede. Ela está lá bem na boa em casa, de repente vê um pensamento: é digno de buscar a Deus, não incomode mais o mestre, não vá para lá servir na casa de Deus, você não é digno disso, você não vai receber aquilo. São afrontas que às vezes ele vai colocar na cabeça de alguns. Para quê? Para desvirtuar a pessoa, para tirar a pessoa da presença de Deus e ela não se achegar mais ao Senhor. Uma vez um cara, como diz os adolescentes, um cara, ele dentro da igreja, ele ensinando para as pessoas que nós não podemos chegar perto de Deus, porque Deus está tão longe e nós não somos dignos de chegar. E a gente, meu Deus, você está ensinando coisa errada aqui. Ele estava ensinando até para jovens lá na época, não é verdade? Aí a palavra de Deus fala totalmente ao contrário. Fala que nós temos que chegar a Deus, buscar a Ele, chegar a Ele para a gente ser transformado por Ele. Então o diabo, ele usa várias armas. Se uma pessoa é usada por ele, até nos lugares errados, ensinando o que deveria ser certo, ensinando errado para as pessoas. Mas se a gente fechar as brechas, ele não pode agir na nossa vida, ele não pode nos afrontar. Então a armadilha, não é para que as pessoas caem e afaste as pessoas do que é o plano de Deus. Estávamos nós hoje aqui à tarde, testa uma caixa, testa outra, e quase que dá uma testada também na martelada para tirar lá embaixo, acerta a mão. Eu falei assim: bacana, Paulo Vitor, que Deus já sabe de tudo. Ele sabe onde vão ficar, se a gente vai comprar novas, se vai utilizar essa, se vai vender. Ele sabe, ele deve estar lá assistindo a gente, olhando nós dois aqui, vai para lá. Um dia o pastor fala que vai vender, depois ele fala que vai tirar foto, depois ele fala que não vai vender nada, que vai aproveitar. Deus está lá vendo. Mas a gente tem orado, cremos que Deus vai dar a resposta. Mas ele deve estar vendo: meus filhos, a hora que eles me buscar mais ainda, eu vou falar e eles vão me escutar e não vão perder tanto tempo assim. Então Deus já sabe de todas as coisas, graças a Deus. E a gente vai orando, buscando, agindo. Então o que Deus quer? Ele quer nos abençoar. O que o diabo quer? Afastar a gente daquilo que ele já escreveu, planejou, selou no céu. E aí a gente vai aprendendo a discernir essas coisas. Então Paulo, ele falava com Timóteo, ele falava com ele: olha, cuidado com o laço, cuidado com a armadilha, tenha cautela. Esse texto aqui do capítulo 3 da 1 Timóteo, do versículo 1 em diante, a gente leu 7,
ele começa a falar com Paulo, olha, cuidado com os novos convertidos, quem acabou de converter, não vai dar cargo de liderança para eles, por quê? Eles ficarão mais ali possibilitados de errar. Pode ser que eles errem, e pode ser que eles serão mais atacados, pode ser que com a pouca experiência que têm, aí vai dar um cargo logo, e aí o que vai acontecer? O diabo pode armar para cima deles, eles são novos ainda na fé, não têm maturidade suficiente. O versículo 6 fala assim, olha, não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Ele falou assim, quando você for escolher liderança para a sua igreja, não pegue aquele que está chegando em Cristo ainda, porque não tem maturidade, e o diabo vai atacar. Ele estava falando, olha, ele ataca as pessoas. Agora, não é por causa dos ataques dele que a gente tem que recuar, pelo contrário, a gente tem que avançar, fortalecer na fé. Então ele falou, ao invés de nós colocarmos os novos para liderar, vamos acompanhar os novos, vamos discipular os novos, fortalecer os novos, ensinar, estar junto, porque os novos podem auxiliar, podem trabalhar, podem, mas não devem assumir certas situações espirituais. Mas aqui, eu trouxe isso aqui, não por causa do objetivo da carta ou dessas orientações, mas para dizer que o diabo está ao derredor e que ele pode sim armar laço, ele pode sim condenar, ele pode sim afrontar, e que tem que haver um cuidado da nossa parte. Mas não um recuo, um cuidado, o blindar a nossa mente, o blindar a nossa caminhada, o blindar a nossa casa, o blindar a nossa família. Se antes eles literalmente passavam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, hoje nós não vamos fazer isso, graças a Deus, o sangue de Jesus foi derramado na cruz, passou, mas hoje nós podemos sim colocar a palavra na mente, andar em fé, vigiar, um vigiando para o outro, quem está em casa, é casal, é família, mãe e filho, pode um cuidar do outro, interceder pelo outro. E como funciona isso? A gente está andando junto. Então é tão bom quando pessoas andam junto para nos ajudar. Então ele falou assim, olha, esse pessoal novo, ele precisa o quê? De acompanhar. Por quê? Porque o diabo está ao derredor. Então são cuidados que a gente deve ter, sabendo que ele quer agir, impedir daquilo que Deus traçou. Aí a gente fala assim, mas Deus é muito mais poderoso, imagina que o diabo vai me atrapalhar. Se eu der brecha, ele vai atrapalhar. Por quê? Porque ele pode virar para Deus e falar, eu quero mexer nessa pessoa. Aí Deus vai falar, essa pessoa é minha. Aí ele vira para essa pessoa, mas essa pessoa não está te obedecendo. Ela tem uma legalidade lá dentro. Ela colocou uma chave na minha mão, e eu então tenho essa chave, que é a desobediência. Eu vou entrar lá dentro. Aí Deus vai falar assim, é verdade. Ele, essa pessoa, colocou a chave na sua mão, então você pode entrar lá dentro. E ele entra, destrói vidas, casamentos, planos, ministérios, igrejas inteiras. A gente sabe disso, é só lembrar de algumas coisas que já aconteceu aqui e fora daqui. Então nós precisamos, digo aqui na cidade, a gente precisa o quê? De buscar ao Senhor. Então outra pergunta que eu trouxe aqui, quem o diabo usa em sua obra? Quem que ele usa na sua missão? Como é que ele faz, então, para criar lá o laço, a armadilha, plantar dúvidas, fazer com que pessoas recuem? Quem que o diabo usa? Então, em Atos 13, tem uma situação. Ali uma pessoa estava quase convertendo, o diabo ali usou outra pessoa para tentar tirar essa conversão lá do plano de Deus na vida da pessoa. Atos 13, o versículo de número 8. Atos 13, 8. Atos, capítulo 13, versículo 8. Glória a Deus pela palavra dele. Por que Deus quer nos ensinar sobre isso? Porque a nossa vida é uma batalha espiritual. Não tem hora para relaxar. Não tem hora. Não tem. Um dia desse aí eu assustei de madrugada, eu estava dormindo, assustei, sei lá o que estava acontecendo, era só um susto. Eu procurei a Eliane lá na hora e ela levou um susto também. Mas é por quê? Porque a gente tem que estar sempre disposto. Eu falei assim, se a cama estiver caindo, eu vou pegar mais importante aqui nessa cama e nós não vamos cair. Quase morre de susto quando isso acontece. Mas é porque não tem como relaxar. A gente pode ir para um dia de lazer. Ali, às vezes, é mais. Por isso que tem uma palavra que diz que no velório é melhor. Porque lá a gente já está vigilante. Triste, às vezes. Aí no dia de lazer a gente relaxa. Então a gente relaxa, aproveita, mas fica aceso. Como um bom soldado de Cristo. Porque é ali que às vezes o outro está lá com o laço dele. Atos 13, versículo 8. E claro, fazendo tudo isso, nós podemos sim viver a nossa vida aqui
na vontade de Deus. Atos 13:8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Esse moço chamado Elimas, ele estava sendo usado pelo diabo para fazer esse pré-cônsul, no qual estaria próximo de se converter, próximo de aceitar Jesus, a afastar esse moço da fé. Então ele estava sendo usado pelo diabo para esse moço não converter. Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, como que ele estava? Cheio do Espírito Santo. Como é que a gente tem que estar para o diabo fugir de nós? Cheio do Espírito Santo. Aí ele estava cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nesse Elimas e falou com ele. Aí agora Paulo, com certeza, discernindo aqui que o diabo estava no cara, vira e fala: ó filho do diabo, cheio de todo o engano. O que o diabo faz? Engana. Olha, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. O mal é característica do inferno, por isso que a gente não pode se meter com as coisas do mal. Inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. O que faz o diabo? Perturba, traz perturbação. Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Ficou cego ali na hora. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O procônsul converteu e entendeu, mas estava lá um cara chamado Elimas, usado pelo diabo para tentar fazer com que esse procônsul não ouvisse a palavra de Deus através de Paulo. Então esse Elimas, ele foi usado por quem? Pelo diabo. Quem que o diabo usa em seu plano? Pessoas que têm brechas. E pior, pode ser pessoas próximas, pode ser pessoas distantes. Quem que ele usa? Pessoas que, ao invés de ter apenas brechas, servem a ele. Servem. Sabe por que muitas igrejas aqui em Manhuaçu têm culto à noite, numa sexta-feira? Nossa, aqui é quarta. Muitas igrejas têm à noite na sexta, porque à noite na sexta é dia que o macumbeiro mais trabalha, que o centro de macumba mais opera. Então, nós temos que entender que o mal não serve, se ele usa quem? Pessoas, ou servem a ele diretamente, ou tem brechas. Aí então, esse moço estava sendo usado pelo diabo. E o que tinha nesse moço, Elimas? Um espírito chamado espírito do engano. Então, quando a pessoa, ela é usada para enganar o outro, trapacear, qual é o espírito que está por trás dela? O espírito do engano. E quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, o que acontece? O Espírito Santo vai mostrar para nós que há o espírito do engano. Por quê? Porque as coisas não batem, as histórias não fecham, e aí a gente vai discernindo e sai fora. Ora como Paulo orou, não é para quê? Para que aquilo ali não venha nos enganar. Então nós temos que ter, paciência e pedir a Deus que tenhamos aqui o ar-condicionado e fechar tudo, e aí vai ser bênção também, né? Então nós temos que ter o quê? O discernimento, para discernir, quando o diabo ele quer atrapalhar um projeto, quando ele quer nos enganar, quando ele quer plantar, e ele planta a gente assim no trabalho, lá na rua, vizinho, ele planta, porque a pessoa está sendo usada por ele. Agora, eu não estou falando isso aqui para a gente ficar com medo, entrar debaixo da cama, não é isso. É para a gente saber que as batalhas existem e que nós não podemos dar bobeira. Nós temos arma suficiente para lutar contra isso. Às vezes o ar carrega, você tem que saber o que está acontecendo no ar carregado. Às vezes vem coisas muito fora daquilo que é de Deus. Então, enganar não é uma característica, é do Senhor Jesus. E nós temos que mandar embora todo espírito de engano, toda proposta que é um engano. Quando a gente recebe uma proposta, quando a gente avalia uma atitude, o que a gente tem que fazer? Não agir antes de orar, de gastar um tempo de oração, porque a palavra de Deus diz que quem precipita peca. Pecado gera morte se não for arrependido, ou ficam consequências. Então, quando a gente ora mais tempo, mais chance
tem da resposta vir. Mas normalmente não é nos grandes buracos que a gente cai. Alguém chega perto de você e fala, vamos fazer isso aqui hoje? Vamos. Aí, orei. Mas o pastor está sabendo. Gente, eu sei de tanta coisa. Sei de muita coisa. Coisas que eu só sei. Ninguém pediu para orar, só sei. Aí não pode me colocar no nome que o pastor está sabendo. Um dia desse ligou uma pessoa para mim, nem congrega aqui, queria que eu ficasse sabendo da agenda dele, que ele iria contar para outra pessoa que eu estava sabendo, dando a entender que por acaso eu estava concordando. Assim, se essa outra pessoa me pergunta, eu vou falar que é mentira, vai ficar envergonhado. Então nós temos que discernir as coisas, para a gente não cair em nenhuma armadilha, né, do diabo. Então, um exemplo assim bobo é de engano, porque se nós temos o Espírito Santo, eu também não posso enganar as pessoas. Semana eu estava comentando, o WhatsApp é uma ferramenta abençoada, eu uso um montão. Hoje, nós precisávamos lá de comprar umas cestas para entregar amanhã, coloquei lá no status, graças a Deus, o dinheiro está na conta para 2 e amanhã vai chegar para as outras, já me avisaram ali que vai fazer. Para isso que a gente usa status, né? E outras coisas mais. Mas existem vários aplicativos paralelos ao WhatsApp, que não é do WhatsApp. Então, esses aplicativos servem para burlar as regras do WhatsApp. Pastor, eu gostaria que a pessoa achasse que eu acessei o WhatsApp assim, 10 horas atrás. Então, eu vou baixar um aplicativo que ele muda aquele visto por último e trava ele. Isso é enganar as pessoas. Eu que sou crente não posso fazer isso. Por quê? Porque o WhatsApp não tem essa função, é hackear. Mas eu tenho um aplicativo, vou baixar, que se a pessoa manda uma mensagem para mim, e se ela apaga a mensagem, nesse aplicativo eu vou ler o que ela apagou. Isso é errado. Por quê? Porque o WhatsApp não dá essa função lá. Agora, esses aplicativos não foram criados pelo WhatsApp. É como se a pessoa, ao invés de comprar ali o livro que eu escrevi, que eu gastei tempo, fosse lá e tirasse uma cópia. Fosse lá e tivesse acesso paralelamente. Então, tem um monte de aplicativo para burlar. Gente, se eu tenho que burlar, desbloquear, compra um celular desbloqueado. Que benção, hein? Você não vai ter que desbloquear ele. Por quê? Porque ele está desbloqueado. Você não tem que pagar ninguém para dar um jeitinho. Um dia desse nós trabalhamos dando um jeito no jeitinho. Então, isso é engano. Se eu não sou do espírito de engano, eu não posso enganar. Até porque a gente não engana ninguém. Né? Então, olha só, são detalhes. O diabo, sim, ele engana as pessoas. Eu não. Aí tem um jeito, eu não quero que ninguém saiba a hora que eu entrei no WhatsApp. O WhatsApp oferece um recurso que você tira aquilo de lá. Pronto, aí agora é legal. Você vai lá, não desmarca, que mal há? Há mal nenhum. Por quê? Porque o WhatsApp oferece isso. E o que ele não oferece? Não foi ele que criou. Então é paralelo, está errado. Olha só que coisa. E mais, as pessoas que estão em volta sabem do que está acontecendo e é mau testemunho. E se é mau testemunho, o diabo veio e usa para afronta. Isso é muito leve, né? Um exemplo que eu estou dando, assim, acredito que nem acontece muito por aqui afora. Então, a gente tem que ter, assim, cuidado. Né? Se tem um espírito de engano por trás de mim, eu mesmo posso pôr a mão na minha cabeça, eu expulso todo o espírito de engano que porventura tiver aqui. Aí vai embora. Então, eu não posso andar de dois lados. Né? Então, eu tenho que, assim, ter muito cuidado com o meu testemunho, mas entender que as pessoas me enganam dessa forma. Não é? Às vezes, a pessoa que você tem de contato lá te engana à vontade nas redes sociais. O que tem por trás dela? Espírito de engano. Coisa boa é quando a gente é claro com as coisas. Então, eu tenho que entender, todo tipo de mentira é engano. Dar a entender uma coisa e é outra é falsidade. Falsidade também é a mesma coisa que engano. Transparecer uma coisa que é, sendo que não é o quê? É engano. Mas eu vou ficar bem lá fora. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Por isso que a gente tira foto aqui, que a igreja é simples, é tudo simples, para as pessoas verem mesmo. Que nós somos, para que eu vou inventar uma história que não é verdade? Então, nós temos que entender isso, não é que eu não posso ser enganado, mas se eu já estiver praticando um engano, aí é um espírito de cá e o outro de lá e vai dar errado. Pastor, mas eu fiz uma pancada de coisa, é orar, arrepender, confessar, buscar ajuda e seguir em frente. Se um crente faz tudo isso, é mau testemunho, oportunidade para o diabo fazer o quê? Ele afrontar a pessoa.
Agora, por outro lado, se a gente não faz e os outros estão fazendo com a gente, aí eu vou buscar a Deus para ter o discernimento. E Deus faz o quê? Discerne. Né? Para esse tipo de pessoas eu vou usar essa situação. Esse pode ver minha foto, esse pode ver outro. São decisões, mas eu sou quem? Eu sou uma pessoa só. Né? As decisões que nós tomamos, elas têm que ser baseadas na verdade. A gente tem que ter coragem para enfrentar as coisas. Né? Se eu dou um vacilo, é bom errar. É bom errar? Às vezes é. Mas eu tenho que voltar atrás, corrigir e seguir em frente. Senão vira laço. Como assim, a gente oro muito com todo mundo, mas quem trabalha comigo aqui, oro mais, né? Todo dia, toda tarde a gente encontra. Assim, nós temos que vigiar montão. Porque a gente ora, Deus responde. Responde rápido ainda, nós não podemos dar uma bobeirazinha. Porque o diabo deve estar furioso. A gente pede uma porta aberta para pregar o evangelho, abre. Tudo bem que é cedo, né, na segunda-feira, mas a gente foi lá. A gente pede um recurso financeiro, Deus dá. Então, não tem como vacilar, para que Deus continue abençoando. Agora, lá no Salmos 91, no versículo 3, abre lá comigo, Salmos 91, glória a Deus, né? Então, nós estamos estudando, vendo como que o diabo age. Ele age usando pessoas para tentar nos enganar você. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele não é nunca enganado. Às vezes Deus até permite a gente ser enganado uma semana, 15 dias, um mês, até um ano. Mas Deus está no controle, né? Então, todo dia, Senhor, não me deixe ser enganado. E aí o Senhor nunca vai nos deixar ser enganado. Salmos 91, versículo 3. Porque Ele, o Senhor nosso Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então o passarinheiro, o demônio com seus anjos, o que ele quer? Armar laço. Se eu estou no Senhor, o Senhor vai livrar, só Ele pode livrar. Quem pode livrar? Só o Senhor. Como que Ele livra? Te dá sonho, te mostra na palavra, usa alguém para falar alguma coisa, alguém está lá intercedendo por você, várias maneiras Ele te livra sem você saber. Quantos livramentos, né? Talvez a gente tem num dia, nem sabe. Você queria passar por uma rua, passou pela outra, não ficou nem sabendo que Deus te deu um livramentão. Quantos deixaram de pegar um ônibus, um avião, um carro, depois teve um acidente, teve um livramento. Quantas pessoas que a gente não encontra na rua, por que não encontra? Porque Deus livrou do laço. Às vezes você quer fazer algumas coisas, não consegue, fica até irritado, mas a gente tem que parar e pensar, eu estou orando nessa causa e não estou conseguindo, não é Deus me livrando? Então não vou forçar, porque Deus está me livrando. Isso é o Espírito Santo que vai nos contar, assim, que não tem uma regra. Então, o diabo, ele cria laço, usa a nossa própria cobiça, os nossos próprios desejos, nossas fraquezas internas, usa a pessoa que tem brecha e serve a ele, para nos tirar do caminho. Mas se eu busco a Deus, se eu estou em oração, se tem pessoas orando por mim para me fortalecer, eu não vou cair naquele laço. Por mais que a nossa carne queira, eu não estou forte. Tem pessoas orando por mim, eu estou orando, estou buscando, estou cavando. Então, quando uma proposta do diabo vem, porque ela é fora da palavra, eu estou fora, vou discernir. Quando vem um convite, chega uma mensagem, vem um vídeo. Quando vem um projeto, mas esse projeto me tira da vontade de Deus, da palavra de Deus, ele me tira, eu não consigo nem ler a Bíblia mais por causa desse projeto. Não consigo congregar mais, não consigo ter tempo em casa mais com Deus, não consigo nem servir a Deus. Então, nem precisa perguntar se esse projeto é de Deus ou não. Decisões, escolhas, encontros, amizades, relacionamentos virtuais, tudo eu tenho que ter cuidado, saber usar, discernir, Senhor, me livra de todo mal. Acho que essa oração é poderosa. Você acorda de manhã, Senhor, me livra de todo mal. No meio do dia, Senhor, me livra. Para, ora, Deus vai fazendo o quê? Vai te livrando, em nome de Jesus, vai te dando o discernimento. Então, aqui no Salmos mesmo, 91, no versículo de número 2, fala, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então, quem que pode livrar? É Ele. Se você e eu, se nós estivermos firmes com Ele, Ele é mais poderoso do que o diabo, do que seus anjos, do que qualquer laço, do que qualquer engano. Ele é o meu, mas tem que ser o meu, pessoal, o meu. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Então, é Ele que vai
nos livrar, e aí eu não preciso ter medo. Aí eu não preciso andar amedrontado, afrontado. Não. Aí eu vou para a obra, aí eu vou para a batalha, eu vou viver a minha vida, a vida que Deus planejou para mim. Seja em qual área for, sendo de Deus, sem medo. Por quê? Porque Ele está comigo. Eu não vou dar brecha, Ele está comigo. O Senhor é esse que nos livra de todo mal. Então o que eu tenho que fazer? Orar. Senhor, me livra do mal. Aonde está o mal? Está solto por aí. Mas se a gente ora, né, e confia no Senhor e discerne, está firme na palavra, firme na unção, firme, Deus vai mostrar. Outro tipo de engano, né, que o diabo utiliza, está aqui no versículo 5. Então, nós vimos aqui que ele faz o que? Laço. Cria laços de morte. Mas aí a gente ora e fala, Senhor, me livra dos laços de morte. Ele livra. Agora, no versículo 5 aqui do Salmo 91, não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia. Seta, ele usa seta, não é a seta do veículo lá do automóvel, mas ele manda uma seta, e essa seta é um pensamento que chega que não é de Deus. Um pensamento às vezes de derrota, às vezes um pensamento que a gente não vai dar conta, um pensamento de desistir do que é de Deus para fazer o que não é, um pensamento que nós não somos isso nem aquilo. Às vezes a pessoa recebe uma seta, a seta que o diabo manda é você é feio, horroroso, parece um tatu. É mentira, é que Deus falou que te ama, que você é lindo, você é criado à imagem e à semelhança dele. Então isso é o quê? Seta do inferno. Tem tantas, né? Eu não tenho, nem lembro aqui de tanto de seta que a gente pode receber. Você está caminhando com Jesus, aí vem uma palavra contrária, um pensamento, uma lembrança, eu tenho que discernir, aquilo traz angústia, medo, vontade de desistir, pressão, né? Opressão, eu tenho que saber, isso não é meu, eu não estou pensando esse mal para mim, isso não é de Deus, Deus não vai pensar mal para mim, isso é seta, é do diabo. Aí alguém vai com você, aí eu tenho que pensar, opa, não posso dar ouvido para isso, porque isso é do diabo, nem é da pessoa, não vou espancar, não vou brigar com ela, está vindo do inferno para me afrontar. Aí se eu discerno isso, eu vou orar, eu vou buscar apoio, eu vou saber o que está acontecendo. Por quê? Provavelmente você deve ser uma pessoa abençoada por Deus, amada por Ele, porque o diabo está interessado em você. Ele não te larga assim no sentido de, não para de atacar, não é? Não para de atacar. Então, é a seta, e eu preciso discernir para repreender, não aceitar. Ela pode até chegar, mas se tiver uma fortaleza ao meu lado, ela não entra lá dentro, não vai causar estrago. Ela bate, volta, né? Do mesmo jeito que a seta veio, às vezes uma dor de cabeça terrível, né? Aí você vai lá, você tem que orar, você não pode ignorar aquilo. Pode tomar o remédio, não tem problema, mas você também tem que orar. Senhor, se isso for uma seta, em nome de Jesus, essa dor vai passar agora. Às vezes não é com você, é na sua casa, na sua família. Quantas vezes depois de um culto aqui, chega em casa, às vezes até uma das meninas, ou a gente mesmo, uma dor de cabeça horrível, aí a gente vai lá e ora, aquilo some. Quando eu sou chamado para orar numa causa assim, até lá em casa, eu coloco assim, porque às vezes eu não tenho certeza, né? Então eu falo, Senhor, se for uma seta, vai passar agora, em nome de Jesus, que eu mando toda a seta do inferno contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha igreja, a igreja que não é minha, é do Senhor, embora. A dor passa logo, então eu creio, aquilo foi uma seta. Alguém pode estar fazendo um trabalho lá, pode o diabo estar ao derredor, e ele não tem poder, e não tem brecha aqui, então eu estou mandando embora. Então olha, é guerra, não é, Arthur? Eu tenho que vigiar, gente. É isso, é batalha. Então quando a gente vai lá para Efésios 6,16, que eu não vou ler aqui sobre a armadura de Deus toda, mas Paulo já está querendo dizer aqui para nós que é uma batalha, eu tenho que batalhar. É sonho de Deus para a minha vida, é batalha também, tem que batalhar para viver, para conquistar, né? Tudo guerra de oração, né? A gente tem que orar, batalhar. Efésios 6, no versículo 16, glória a Jesus, aleluia. Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, para proteger você, com o qual podereis apagar todos os dardos, é como se fossem setas, né? Inflamados do maligno. A gente vira o alvo, né? Aí ele começa lá, vopt. Aí aqui está dizendo que tem uma ferramenta que é o escudo da fé. Se eu tenho fé e fé no Senhor Jesus, das promessas que Ele tem, dos sonhos que Ele tem para a minha vida, esses dardos não me alcançam.
E a fé é a certeza daquilo que a gente espera em Deus, convicção do que eu não estou vendo ainda, mas que Deus já falou, isso é para mim. Aí vem um dardo desse para alcançar o alvo, para me matar, para me destruir, porque isso é que o diabo faz. Aí eu vou mandar esse dardo embora, mesmo assim está ruim, vou chamar alguém para orar comigo, mas ele não vai me alcançar. Ele não vai me alcançar, ou seja, é batalha. Então, pensamentos contrários à vontade de Deus, lembranças que já deveriam ter caído por terra ou no esquecimento ou até sido curada, fala de outras pessoas, planos ligados ao pecado. Então, como que ele faz? Estava lá Eva e Adão no jardim, no paraíso de Deus, sendo visitado por Deus, vivendo o sonho de Deus. Chega a serpente mais astuta, né? Está lá em Gênesis 3, de 1 a 6, mais estratégica. O Satanás mais estratégico foi lá e montou um plano e começou a pregar para Eva, começou a falar com ela. E ela caiu em tudo o que ele falou. Levou para o Adão, ele caiu também, e eles foram expulsos. Perderam aquilo que Deus tinha projetado para a vida deles, o primeiro casal da Bíblia. Por quê? Porque ela deu um ouvido a uma seta do inferno, que Deus falou com eles assim, olha, vocês não podem fazer isso e isso, não comam dessa fruta, não comam. Aí o diabo chega e fala que eles podiam comer, como assim eles acreditam? Né? Então Deus primeiro dá uma palavra, está aqui, por isso que eu tenho que conhecer. Depois o diabo chega e quer distorcer. É isso que ele faz desde quando desde quando ele caiu de lá. E aí ela caiu ali, então eu não posso, eu tenho que discernir. Como escapar disso? Né? Pergunta, como escapar? Vigiar, orar, conhecer o Deus da palavra, agir dentro da palavra. Para toda ação tem uma palavra na Bíblia. A gente não conhece tudo, mas o Espírito vai nos ensinando a tomar decisões baseado na palavra de Deus. Abre em Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Eu quero ler mais 2 versículos depois desse para a gente orar em nome de Jesus e irmos para casa, ou quem está em casa, finalizar assim essa reunião. Hebreus 5,14, está escrito, mas o mantimento sólido, palavra de Deus todo dia, mantimento sólido, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando eu engulo a palavra, né, eu como mesmo, sacio, eu estou lá lendo, eu não preciso de ler 10 capítulos, mas se eu pegar aquele tempo ali, extrair da palavra, repetir, leia um texto mais vezes, repita ele, grifa ele, ou seja, arruma um jeito daquilo entrar lá, entrou, acabou. Quanto mais alimento sólido eu tiver, mais eu vou aprender do mal e do bem, aí eu vou discernir aquilo que é do bem e aquilo que é do mal. Às vezes não é só para você, Deus quer usar você para você discernir o bem e o mal, para ajudar outras pessoas, que não conseguem ver, que não conseguem discernir, aí Deus vai te dar o quê? Discernimento, e Ele está falando aqui, eu vou dar o discernimento, não é numa oração para me pedir o dom de discernimento só, eu vou dar quando as pessoas lerem a minha palavra. Quando as pessoas se alimentarem desse alimento mesmo, né, da gente marcar, ir lá, ler. Um capítulo para mim é muito ainda, pastor Eliane, então vamos ler 10 palavras. Mas não tem problema, o importante é a gente conhecer. Deus não cobra da gente conhecer tudo assim de um dia para a noite, mas é da gente ler aquilo, entrar lá dentro, a ponto de você lembrar durante o dia, durante os dias, né, da nossa vida. Então, discernimento, Tiago 4,7. Tiago 4,7, e glória a Deus, avança aí mais algumas páginas, Tiago 4,7, eu fico lembrando quando eu converti de pouco, eu ia assim para os cultos, amava, né? Eu não conhecia nada da Bíblia, pensa um sujeito que não sabia de nada, e aí eu falei assim, meu Deus, é assim, meu Deus, o que eu faço, né? A gente pedia ajuda lá para o pastor, como é que eu faço para praticar isso? Ia marcando, escrevendo. Tiago 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de você. O que eu tenho que fazer? Resistir ao diabo.
Mas para resistir ao diabo eu tenho que me sujeitar ao senhorio de Deus. Deus fala assim, vai, você vai. Deus fala, fica, você fica. Deus fala, espera, você espera. Deus fala, lê, você lê. Deus fala, canta, você canta. Deus fala, toca, você toca. Você está se sujeitando a Deus e fortalecendo. O diabo, gente, vai querer ficar perto de alguém que está louvando a Deus, lendo a palavra, resistindo, #decisão. Não é mais fazer jejum, não é mais orar, é fazer jejum, orar e decidir, né? Decisão, oração, jejum. Decisão, aí o que vai acontecer? O diabo vai querer ficar perto da gente? Claro que não. Aí você vai chegar num lugar assim, ó, às vezes até colega de trabalho, eles vão sair, você vai falar assim, o pessoal não gosta de mim, olha, o que eu faço para eles gostarem? Eles não gostam do Espírito Santo que está em você, e não é a pessoa que não gosta, é o espírito do mal que está neles ainda. Aí a gente vem para casa e a gente ora, Senhor, troca aqueles espíritos lá, Senhor, dê uma oportunidade para eles crerem em Jesus também, né? Então é assim, não tem como agradar a todos justamente por isso, porque os santos não batem. Qual santo é esse? Jesus é o santo que está em nós. E lá do outro lado não tem santo nada, né? Tem falsos deuses lá dentro. Então, entende? Agora quando a gente vai lá para Eclesiastes 4:12, aqui tem a chave da vitória, né? Aqueles cultos mais pentecostais, 2 minutos de pregação, 1h30 de louvor, de unção, de imposição de mão, e o pessoal cantando lá, eu quero a chave da vitória. Então a chave da vitória que eu quero também, está aqui em Eclesiastes 4, no versículo 12. Eclesiastes 4, no versículo 12. Amém? Alguém achou? Amém. Glória a Deus. Eclesiastes 4, no versículo 12. O que está escrito aí? Vamos ver? Eu achei certinho? Parece que sim. E se alguém quiser prevalecer contra um. Tem alguém aqui que quer prevalecer? Tem alguém aqui? Eu quero prevalecer, permanecer, vencer, prevalecer. Eu quero, aleluia. Versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Deus está falando assim, não ande só, ovelha só presa fácil do lobo, né? Busque alguém, vamos orar juntos, vamos caminhar mais juntos. Dentro de casa, tem a família, às vezes não dá, porque a família às vezes não converteu, tem casa assim, né? Mas a família na fé, a liderança, os irmãos que estão buscando também, aí você conhece a árvore pelo fruto. Tem gente que não busca, não dá fruto, você não vai pedir para ele oração, né? Então aí eu tenho que entender isso, né? Se eu estiver junto, se eu quero prevalecer, eu tenho que me juntar a mais alguém. Eu tenho que me juntar à família. E se eu pego essa 3ª dobra aqui, que é Jesus, acabou. Nós com Ele, mais do que vencedores. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Então oremos, né? Deus é bom. Vou chamar a pastora Eliana aqui para orar. Ela fez a abertura do culto, faz o encerramento também. Nós vamos espírito de engano, em nome de Jesus. Vamos mandar seta embora. Vamos quebrar os dados e jogar fora em nome de Jesus. Pedir a Deus para o alimento sólido entrar. Para Deus fazer uma bagunça santa dentro de nós e a gente, em nome de Jesus, ficar forte nos planos de Deus, né? Então vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Jesus, pela tua palavra, por aquilo que o Espírito do Senhor falou, Deus, sobre as nossas vidas. Nós pedimos que caia no nosso entendimento, que essa palavra encontre lugar, Deus, no nosso espírito e que dê frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, se há em nós algum caminho de engano, de falsidade, de mentira, nós pedimos perdão, pedimos misericórdia, pedimos o conserto, ó Deus, nas nossas vidas, que o Senhor possa vir de encontro, ó Deus, nos guiando, ó Pai, para a gente poder endireitar os nossos caminhos, que seja nas coisas pequenas, nas maiores, que em tudo, Deus, nós possamos andar no caminho do Senhor, que é o caminho de bondade, de justiça e de verdade. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de engano, todo espírito, meu Pai, que vem para confundir, para embaraçar, todo laço do inimigo das nossas almas, toda seta do inferno, todo dardo inflamado, como igreja, meu Pai, nós invocamos Jesus Cristo
sobre esses males, e nós pedimos, Pai, que seja destruído pelo poder que há no nome de Jesus, dentro das nossas casas, Deus, aonde houver uma porta de engano, que seja pelo computador, pela televisão, por aquilo que está no nosso celular, nós pedimos, Pai, vem nessa noite, cortando toda ligação, ó Deus, com engano, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que nós ingerimos, tudo aquilo que nós alimentamos, que a fonte era o engano, foi Satanás que nos alimentou, que isso saia de nós pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e nós queremos, Pai, alimentar da verdade, nós queremos alimentar, Deus, da tua justiça, dos teus ensinamentos, por isso, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que o novo do Senhor está sendo estabelecido, todo o pensamento, meu Pai, que possa estar nas mentes dos teus filhos, Deus, que não é a tua verdade, porque o Senhor é o Deus da verdade e o pai da mentira é o diabo. Então tudo aquilo que tem ligação com o pai da mentira, tudo aquilo que tem ligação com o engano, que possa estar sendo ministrado sobre a vida dos teus filhos, nós pedimos, Pai, seja dissipado pelo poder que há no nome de Jesus. E aqueles que nós amamos, Pai, que ainda não conhecem a verdade, nós pedimos, coloca sobre nós a unção de ousadia, o amor pela verdade, para que a gente possa pregar para eles e para que eles creiam na tua verdade. Unja os lábios da tua igreja com a unção da verdade, e quando nós pregamos a verdade, aquele que está no engano, o engano vai ser quebrado e essas pessoas irão crer na tua palavra e se converter a Cristo pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te adoramos, Pai, porque nós somos lugar de habitação do Espírito da verdade. Por isso, Deus, que isso seja valorizado nas nossas vidas, cada vez mais, ó Deus, porque nós precisamos, ó Deus, andar ali como Paulo estava diante daquele homem, cheio do teu Espírito. E o Espírito do Senhor se chama Espírito da verdade. Por isso nós te adoramos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a sua casa, que as nossas vidas, seja esse lugar onde a verdade reina, amém? Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.